Olá, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma noite de live. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo: o quanto que as redes sociais influenciam no comportamento e na saúde mental das pessoas. Nós queremos bater um papo bem dinâmico, gostoso com vocês, tá? Nós vamos hoje receber uma convidada muito especial para mim, para Alessandra, né? E aí, tá sem som? Por quê? Vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Dá um oi aí pra mim. Muito bem, o meu tá com som. Ei, padrinho! Agora eu te ouço. Pra mim tava sem Ah, som. muito bom! Olha, essa questão de tecnologia não é fácil. Eu, eu suei para botar no computador o Instagram porque não tinha. Aí tô eu aqui toda boba esperando vocês no computador aí. Suei para o computador para o celular. Faz Tá parte, vendo? faz É. parte, faz parte. Gente, eu tô muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Muito Muita saudade, feliz. Lindas e maravilhosas. Em graça, que Muito bom. óculos chique. né? Que óculos chique. Ah, é porque a gente tem que variar um pouco, né, gente? Não está tão bonito quanto o de Alessandra Bege, mas, né, a gente vai trocando. Olha, tá até combinando com a blusa. Olha só, olha que coisa chique. Bom, gente, esse nosso papo hoje é importantíssimo, né? O assunto é um assunto seríssimo, mas a gente vai tentar trazer isso de uma forma leve, bem dinâmica, para bater um papo com vocês a respeito disso. Mas eu não podia, né, logicamente, deixar de partilhar aqui com vocês a minha alegria de poder estar com essas queridas aqui comigo hoje. Alessandra, apresenta a nossa convidada aí para a galera que está nos acompanhando. Bora lá. Então, gente, nós estamos recebendo hoje aqui, né, uma professora, porque uma vez professora, sempre nossa professora, né, porque a gente tem um carinho, respeito gigantes e decidimos convidá-la porque baseado em todo esse respeito, esse carinho, né, e tudo que nos foi ofertado ao longo da nossa trajetória e na aprendizagem com a psicologia. Então, a gente está recebendo hoje a Ingrácia Manhães Gabriel, de Brito Cavalcante. Ela é psicóloga escolar, trabalha na Secretaria de Educação de Campos e também é psicóloga clínica com abordagem fenomenológica existencial e atua atualmente na Clínica da Audição em Campos dos Goytacazes. E, além de tudo, ela ainda é mestre em cognição e linguagem. Ou seja, Então, estou hoje a gente está. competindo com o João Paulo aí, que já está com 5 especializações, eu tenho 4. Em graça, você está me acompanhando. É, né? Vocês conseguem me deixar encabulado, gente. Faz parte, né? Vocês convidaram alguém que vocês têm uma certa relação e sabem que eu vou assim, ó. Eu posso não aparecer muito, mas eu vou caminhando, eu tô ali, lado a lado com vocês. Nossa Sim. Deus. A galera não sabe o quanto que é bom te ouvir falar. As pessoas não têm noção disso. Aliás, alguns têm, alguns tiveram o privilégio. E aí, gente, falando um pouquinho desse nosso bate-papo, né? Porque o objetivo desse espaço, na verdade, é um bate-papo, né? Claro, com uma visão profissional, mas eu acho que
cada vez mais é muito importante a gente levar para as pessoas, né, esse processo da psicoeducação, da gente falar sobre esses temas de uma forma responsável, né, da gente buscar cada vez mais informação para levar para as pessoas. E aí, a gente deixou aqui no Instagram algumas caixinhas de perguntas, né? Até para as pessoas participarem, para a gente dar um start aqui sobre isso. E relacionado a isso também, eu já tinha até falado um pouquinho sobre o impacto das redes sociais, bem antes da gente fechar esse tema dessa live, né? E uma das nossas perguntas foi exatamente isso, né, João? Se de alguma forma as pessoas já perceberam ali o impacto das redes sociais nas suas vidas. Inclusive, a gente deixou essa reflexão, assim, eu acho que para todo mundo que está aqui agora também acompanhando a gente no ao vivo, e mesmo depois, que sempre tem uma galerinha que assiste a gravação depois, das pessoas pensarem, assim, porque pelo menos eu já ouvi muito isso na prática clínica, né? De quanto que ao longo de um final de semana, assim, um feriado, sabe? E que você passa ali na rede social e parece que está todo mundo fazendo um programa muito bacana. Claro que agora, na pandemia, a gente teve uma mudança, né, significativa nesse cenário, mas eu acho que a nossa experiência clínica fala muito sobre isso, né? E, querendo ou não, é uma amostra da nossa população. Então, a gente vê essa fala, assim, parece que todo mundo estava fazendo um programa legal, todo mundo viajou, todo mundo fez, né, curtiu a onda do momento, e aí parece que só eu estava em casa, e aquilo foi me gerando uma sensação, né, ruim, parece que eu estava ali fora da caixinha, e aí eu acho que essas falas, assim, são importantes para a gente perguntar para as pessoas, né, e se alguém quiser compartilhar aqui com a gente, se já se viu nessa situação em algum momento, de comparar a sua realidade, né, com aquilo que é dito e mostrado na rede social, porque nem tudo que parece né? Exato. Então, eu preparei preparei um esboço para que a gente possa nortear a conversa, mas antes de entrar no mérito da questão, como eu sou existencial e sei que a Alessandra também está caminhando por essa área, né, Alessandra? Eu gosto de falar da vida, não é? Apesar da gente estar no Setembro Amarelo, que nós falamos sobre algo que é crucial e a gente não pode deixar de falar, mas eu gosto de ir pelo viés da vida. Então, eu acho que a gente tem que potencializar a vida. E aí chegou a minhas mãos, né, aquele trechinho de humor, né? Eu gosto muito de trabalhar com essas charges, essas coisas. E aí, numa conversa de beira de rio, né, do Charlie Brown com o Snoopy, o Charlie Brown vira para o Snoopy e fala assim... né, Snoopy, um dia nós vamos morrer. Ele é meio tragicômico, né? E aí o Snoopy fala assim, nós vamos morrer. Porém, o restante dos outros dias nós vamos estar vivos. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que abordar nossa prática da psicologia. Porque em qualquer lugar que o psicólogo esteja, ele vai trabalhar com bem-estar, ele vai trabalhar com a vida, ele vai trabalhar com as emoções positivas, não é? Transformando a emoção, fazendo com que o sujeito perceba a emoção, o quanto é importante sentir, reconhecer, identificar, objetivar, mas, acima de tudo, transformar essa emoção para que ele tenha uma qualidade de vida. Então, vamos lá trabalhar pela vida, não é? E aí, só para entrar no nosso mérito da questão, existe uma diferença grande entre mídia e redes sociais. E a gente muitas vezes fala, eu estou na mídia, eu estou na rede social. Eu acho que é interessante a gente também parar para pensar nessa diferença. O que é mídia? Mídia é tudo aquilo que nos traz informação. Um bilhete, um jornal,
carta que a gente não faz mais hoje em dia, um telefonema, tudo é mídia, tudo é mídia. Agora, o que é a rede social? É a mídia que tem um veículo, um interesse comum. Então, isso é rede social. Por que rede? Porque é o interesse comum que nós temos. Então, fazer essa identificação, ela é significativa porque na hora de nós nos comunicarmos, quando nós estamos na mídia, nós estamos trabalhando com um público generalizado. Quando nós estamos numa rede social, nós estamos com um grupo específico, com um grupo que tem mesmo interesse. Então, uma revista, ela pode ser mídia ou pode ser rede social. Depende se ela tem um público fechado. Com isso, nós temos aí esse acesso, né, esse boom das questões do suicídio, das questões dos jovens, das questões se a pandemia potencializou, se a pandemia não potencializou, aonde fica, né, esse sujeito que atenta quanto à própria vida. Nós sabemos, porque a mídia ela propaga que para um atentado efetivo, existem tantos outros, né, que foram invalidados, graças a Deus, né? Mas numa taxa de 800 mil suicídios ao ano, é uma taxa muito alta. Então, você imagina quantas tentativas, né? As mulheres, elas tentam mais do que os homens. Os homens, eles são mais pontuais. Eles não tentam tanto, mas eles vão a cabo com muito mais violência, muito mais agressividade, eles são mais assertivos em algo que é tão complicado para a sua saúde. E a gente precisa, a grande questão que eu acho que a gente precisa estar atento neste momento são os jovens no uso das redes sociais. Não é? A gente percebe, pelo menos no consultório, como a Alessandra acabou de falar, será que todos estão passeando, viajando, sorrindo, no bate-papo com amigos no fim de semana, só eu em casa? Isso é o que a gente chama de positividade tóxica. Né? Faz mal por quê? Porque todo mundo está dando risada, só eu que estou aqui triste. Todo mundo está saindo, só eu que estou aqui trancado dentro de casa nessa pandemia. Né? Então, isso é o que a gente chama de positividade tóxica. Isso leva muitos jovens que ainda não estão amadurecidos cognitivamente para lidar com as frustrações que esses likes, que esses K, né? Porque hoje a moda é competir pelo K, né? 30K, 10K, né? Aí nós levamos um tempo para descobrir que K é esse, né? Então, hoje existe uma competitividade, né? Você está rindo, mas tem gente que faz festa, né? Para celebrar o K. Tirar foto com balões e tudo. É um grande evento. É quase um chá revelação, né? Então, assim, isso é uma competitividade. Mas não é isso? Então é uma competitividade. E esses dias, eu estava parando, né, no Instagram, vendo esses reels, né? E aí agora, todos esses humoristas que eu achava muita graça, que eu achava muito legal, todos eles estão ganhando merchandising. Então, você deixa de ter algo sutil, prazeroso, aquela comunicação leve, né? Aquele humor leve, para ser um humor de faturar. Então, a mídia, as redes sociais, elas hoje competem na questão financeira. Hoje é um mercado de trabalho. Então, se você ver esses humoristas, eles são todos, né, pelo menos os que eu tenho acompanhado, eles estão todos com merchandising, com produtos em cima de produtos.
Então, essa competitividade, e existem crianças também, né, que estão fazendo maior sucesso, né, com essas filmagens, com essas tiradas. Então, assim, a criança ainda não tem maturidade cognitiva e emocional para lidar com essas frustrações. E aí ela vai para a sua rede social e coloca uma informação pessoal, íntima, e os bullying, né, que é o cyberbullying, e ele não está amadurecido cognitivamente e ele vai dar cabo à sua vida, né? Foi o que aconteceu com o filho, né, de uma cantora, né, nordestina, Valquíria Santos, se eu não me engano. Ele colocou que era gay e aí os colegas não gostaram muito, né, desse posicionamento tão real e ele se matou, né? Eu nem sei como que foi a situação, mas eu sei que foi mais ou menos assim. E o que a gente percebe é que, para se dar cabo à vida, existem alguns pontos que são interessantes, né, que a gente precisa estar visualizando. Quem é que mais comete? São pessoas, né, que estão passando por um processo de depressão, mas nem todas as pessoas depressivas elas vão tentar suicídio. Ansiedade, transtornos psiquiátricos, rompimentos de relacionamento. Então, são vários motivos. A gente não pode detectar qual é o motivo mais forte. Vai depender de quê? Desse amadurecimento emocional, dessas questões emocionais que esse sujeito tem. Mas uma coisa é fato. Quem tenta contra a sua vida, ela está passando por uma dor, né, que a gente trabalharia a questão do sofrimento. Então, essa pessoa, ela quer dar fim a um sofrimento, e não à vida, mas ao sofrimento. Ela, geralmente, são pessoas que não têm uma rede de relacionamento coesa, então ela tem um bloqueio de relacionamento. São pessoas que são muito radicais, elas não têm muita flexibilidade na hora do diálogo, na hora da conversa. São aquelas pessoas muito fechadas às opiniões, né, aos diálogos. Tem acesso à informação, né, porque por isso que a gente fala muito para as redes sociais e as mídias não potencializarem o fato como foi. Porém, a gente sabe que existem sites ensinando crianças a cometerem suicídio. Então, a família precisa estar atento ao uso do celular, ao uso de sites, ao uso quem é que seu filho está conversando. E a gente percebe que muitos pais deixam o celular, deixam o computador por conta da criança e não bloqueia sites, não usa o sistema de bloqueio. Né? Então, isso é muito importante, a gente precisa estar atento a isso. A responsabilidade familiar é muito grande, né? E aí é o que a gente vê no consultório, né? Meu filho está passando por um problema, mas você vai ver essa família, muitas vezes, ela não está implicada no processo de crescimento dessa criança e desse jovem. Então, a implicação, ela é muito importante. Nós não podemos responsabilizar a família, mas a família tem que estar mais atento ao que está acontecendo dentro da sua casa, ao movimento que acontece dentro da sua casa. Né? Então, isso não passa desapercebido. É preciso estar atento a isso. E uma outra coisa que eu queria falar, falei da positividade tóxica, do cyberbullying e também do copycat, né? Que são essas imitações, essas cópias que a gente costuma ver e é o que mais está acontecendo nesses quadros de humor. São as mesmas falas, são os mesmos textos, só veiculados de uma forma diferente. Isso aí reforça a ironia,
reforça que algumas coisas elas vêm trazendo humor, que o humor tem que ser copiado, repetido. Isso fica como aquela lição, né, que fica repetindo, repetindo, né, e a gente precisa estar atento a isso. Um outro detalhe também que eu, pesquisando, eu descobri, tanto Steve Jobs quanto o Bill Gates, eles não permitiram o uso de nenhum eletrônico para os seus filhos antes dos 14 anos de idade. Né? Então, assim, eles inventaram, né, criaram toda essa parafernália, tudo isso que a gente usa, porém os filhos só tiveram acesso aos 14. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Só aos 14, por quê? Porque aos 14, eles já tinham uma maturidade emocional, não eram totalmente vulneráveis a esse tipo de informação. Então, aos 14 anos, você espera que alguma formação mais concreta ela já tenha sido formada. Eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de escutando. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar muito é a questão do limite. Nós, seres humanos, precisamos de limite. Se não houver limite, não há crescimento. Não é? Nós temos a carne, a pele, por quê? Porque se não fosse a pele, os nossos órgãos sairiam pelo corpo. Não é? A gente está em qualquer outro lugar. A gente sente uma pessoa, se a pessoa chegar muito perto da gente, a gente logo vai se virar. Vai se virar por quê? Porque está rompendo um limite energético que nós temos no nosso corpo. Né? Então, o limite é importante. Então, cuide de nossas crianças, dos nossos jovens, coloque limites. Não limite que cerceia, mas o limite que cria a responsabilidade, o limite que cria a opção de escolha, o que pode ser escolhido, o que não pode ser escolhido. Muitas vezes a gente vê um jovem falando assim, eu não vou para a praia com meu pai porque eu não quero. Ele vai, mas eu não quero. E essa criança tem 10 anos. Então, assim, vai ficar onde? Vai ficar na casa da tia, da avó. E aí? Né? Então, assim, são algumas situações que a gente precisa estar atentos, porque são desses pequenos detalhes que mais lá na frente as coisas elas acontecem e a gente fala assim, por que será que aconteceu? A gente não sabe. Eu penso, em Grácia, que não existe um rio sem margem. Então a gente tem que pensar que a questão do limite tem que vir acompanhado do afeto, e o afeto vem acompanhado do limite. Uma coisa tem que vir associada da outra, porque senão vira anarquia, né? Vira uma inundação. Um rio, quando há o transbordamento, ou seja, quando não tem aquilo que margeia, aquilo que dá um norte, que possibilita criar um processo, um caminho mais ou menos previsível, até chegar no mar, né, que é o destino final desse rio, né, e pensando assim nesse conteúdo da água como sendo afeto, se tudo for afetividade, eu quero tudo em mim que me fortaleça, porque eu posso tudo, e eu tenho os pais nas minhas mãos, porque às vezes a gente tem que perguntar quem é o pai e quem é a mãe aqui, né, nesse caso, porque parece que a criança é que é o pai, né? Enfim, isso acontece mais do que a gente imagina, assim, porque nem tudo chega para nós, né? Eu hoje não atendo mais crianças pequenas, mas esse discurso é muito comum as pessoas chegarem para nós, porque falam assim, João é psicólogo, em Graça é psicólogo, cola na gente já começa a falar. Ou então a gente para poder prestar atenção na fila do caixa do supermercado. Essas coisas vão acontecendo e a gente vai se dando conta de como é que acontece. Mas o limite, ele é isso que
uma contenção, talvez, é algo que margeia mesmo, que chega sempre, que possibilita chegar nesse lugar final, aonde daqui a pouco os pais poderem confiar na educação que eles deram. Sabe? Aquela imagem, porque o filho, a filha, né, já vai ter internalizado dentro de si aquilo que possivelmente foi da ordem da moral internalizado dentro desse processo de formação, porque, enfim, eles não vão ter como vigiar 24 horas, e vai chegar um dia que esse que é um pequenininho, uma pequenininha, vai se tornar um adulto. E aí, tem uma frase da professora Engrácia que dizia que, não sei se você vai lembrar disso, mas uma vez você havia me dito, alguém perguntou assim, né? Como é que eu sei aí que eu me tornei um adulto, então? E você disse uma coisa que eu nunca esqueci. A gente sabe que se tornou adulto quando consegue olhar para aqueles que nos fizeram com um olhar que é semelhante ao dele. Com um olhar que é parecido com o dele. Um olhar de adulto. Que é esse lugar que permite que eu tenha uma identidade separada da dos meus pais, que eu seja diferente e consequentemente, haja também de maneira diferente em alguns momentos, acredito em algumas questões e outras não, é assim mesmo. Mas que a gente consiga entender qual que é esse lugar. Agora, se a criança é instruída dentro da inundação, que não existe margem, né? Que ela faz o que quer, não existem essas regras. A criança hoje em dia já nasce com o tablet na mão, com o celular na mão, com acesso ao computador, com acesso à Smart TV, porque aí hoje tudo é YouTube, né? A criança pequena hoje ela já sabe, porque os controles remotos vêm com comando de voz. Então a criança não precisa mais se dar o trabalho de ser alfabetizada para dar o comando para a televisão respeitá-la, para fazer o que ela quer. Uhum. Ela já aperta o botãozinho, né? Isso daí. Manda um áudio pelas redes sociais, consegue se comunicar, entende? E crianças pequenas hoje com uma fluência verbal que a gente fica encantado, assim, fala, caramba, né? Como consegue? Porque, enfim, então essas questões elas são importantíssimas. Saber que um dia você pode confiar na educação que foi ministrada, naquilo que foi colocado, construído, né? Vamos usar essa palavra que eu acho que fica melhor. Aquela educação que foi construída, porque é de ambas as partes, né? O outro vai sendo formado, mas quem está modelando isso? Quem está, de certa forma, ajudando essa plantinha a crescer? Porque um dia ela vai se tornar uma árvore frondosa, e para ela entender que ela pode criar coragem para se tornar uma árvore frondosa, primeiro ela precisa entender onde ela está fincada, qual a proporção de suas raízes, né? Gosto muito dessas imagens assim, que vão possibilitando ter um melhor entendimento. E aí eu pergunto para quem está aqui com a gente hoje, você confiaria? Você confiaria quando virasse as costas de saber o que seu filho está fazendo nas redes sociais? De ter acesso a esse celular, porque hoje eles têm senhas de 10 dígitos, pelo menos, né? Tem que ter privacidade? Tem. Concordo que tem. Mas que isso tenha um certo limite de bom senso, aonde o outro também saiba o que o filho está fazendo. Tenha consciência de que aquilo ali é muito sério, né? Eu quando tive a oportunidade, que logo assim que eu me formei em Graça, fui trabalhar no CREAS. E eu fui atender uma demanda de violência e violação de direitos. Eu nunca pensava que isso acontecia em cidade pequena, porque onde eu fui prestar esse serviço era uma cidadezinha muito pequenininha, que não chegava a 15 mil habitantes. E tinham muitos casos, já naquela época, dessas questões de redes sociais. As crianças hoje ganham um celular muito cedo. Elas têm acesso à informação com muito mais facilidade. Isso é uma questão esplêndida? Mas aí começa aquele efeito que hoje é conhecido como o efeito Google, que as crianças não precisam nem exercitar mais a sua cognição. Por quê?
como eu havia dado o exemplo da TV, né, multifuncional, porque hoje é tudo por comando de voz, então ela não precisa se dar o trabalho de pensar em querer fazer digitação, por exemplo, então ela vai pular algumas etapas, logicamente, mas vem uma questão de trazer prejuízos para a memória também. Por quê? Vão recorrer ao Google. Calma aí que eu vou perguntar ao Google. E aí digita ali 2 perguntas, a informação vem pronta. Ele não tem um trabalho de pesquisar, não existe esse trabalho de tentar ir em busca de algo para ser construído como conhecimento. A internet acaba fazendo o papel da mediação. Só que uma mediação tóxica, que é perigosa. Porque isso vai se tornando um vício, que aí a gente fica pensando, porque eu me pergunto isso também, qual a proporção disso? Aonde isso vai chegar? Essas criancinhas hoje, que estão tendo acesso a isso desde muito pequenininhas, como vai ser isso quando elas tiverem 15 anos, 20 anos? Como vai ser isso? Né? Então, hoje tem aí os celulares, os relógios multifuncionais que já fazem essa função, que não precisa mais usar o telefone também não, você controla tudo, desliga até o ar-condicionado utilizando o relógio. A tecnologia ela é importante? É. Mas o que nós estamos fazendo com isso de bom? O que nós vamos trazer como algo positivo para poder deixar? Ô, Paulo, eu vou pegar um gancho no que você está falando, que a tecnologia ela é importante, mas e você precisa estar atento a essa tecnologia, por quê? Porque a linguagem ela está mudando. E se você não estiver atento ao que significa essa linguagem, você fica por fora quando você vai atender um adolescente, porque ele hoje, eu fiz a brincadeira do K, mas para você entender esse K e saber que, né, que ele é 1000, né? Hoje você atende, eu também não atendo criança, mas atendo jovens, né, adolescentes. E eles chegam no consultório com uma linguagem que é uma linguagem nova. E aí você vai pegando, né? E tem hora que você precisa perguntar o que isso significa, porque ele chega assim, não, porque fulano chipou fulano. E aí o que é chipar? O que, né? Você precisa estar nisso. Então, é uma linguagem que a internet, ela está dentro de tudo isso. A mídia, as redes sociais, bloqueou, deu like, né? E tudo mais. Você precisa estar atento a isso. Então, dizer que a gente precisa estar fora ou proibir é complicado. Hoje é muito complicado você proibir uma criança de ter acesso às redes sociais ou de ter acesso ao eletrônico. Até porque ele está no ensino híbrido, não é? Então, ele precisa ter acesso à informação. Porém, a gente precisa monitorar. E é o que você falou, João. A gente deixa aí, mas a gente deixa a cordinha. É igual a pipa, né? A pipa está lá em cima, está voando, mas a gente tem uma cordinha e de vez em quando a gente puxa, porque o vento está forte demais, aí você puxa, traz para perto, reforça aí essa linha e depois deixa voar. Porque é preciso entender que o limite não é proibição. Limite, ele é acompanhamento, ele é assessoria. Acontecer um problema, o seu filho tem a quem recorrer, ele tem uma confiança, ele estabeleceu um vínculo, ele estabeleceu um laço, né? E o que alguns autores falam, essas relações familiares, elas estão muito vulneráveis, elas estão frágeis. Por quê? Porque não pode proibir, porque senão vai traumatizar a criança. Não é assim. Né? A gente precisa trazer a nosso favor o que é esse acompanhamento. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente precisa, enquanto psicólogo, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos estar repensando essas falas que muitas vezes, né, impõem a psicologia, mas é aquela famosa interpretação. Cada um interpreta
aquilo que lhe é conveniente, né? Então, assim, falar desse propósito, desse significado, por que que você acorda de manhã, não é? Ter essa busca de sentido. Eu trabalho basicamente com a logoterapia do Viktor Frankl, que é a busca de sentido, não é? É ter ação, é amar acima de tudo. Então, se você teve um filho, se você tem uma família, é preciso que você construa nessas três bases. E, principalmente, a formação de propósitos. Sem propósito de vida, você não coloca esse rio em margem. Ele vai ficar sempre transbordando, e aí, quando ele transborda, né, é igual o vulcão, né, lá nas Ilhas Canárias, né, sai destruindo tudo. Então, é preciso realmente que a gente mantenha esse limite, né, esse limiar nessa construção desses jovens, que é a nossa responsabilidade. Né? Eu queria... Fala, desculpa. Não, eu ia falar que, assim, ouvindo vocês, né, eu estava lembrando... Eu perdi o som de vocês. Oi? Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Engraça, tá me ouvindo? Não? Eu acho que ela foi abaixar. Eu perdi o som de vocês. Tenta aumentar. Voltou? Fecha e abre. Isso aí. Pode continuar, Alessandro, que ela vai convidar que de novo eu vou acessar ela. Eu estava ouvindo vocês falando e estava lembrando um pouco antes dessa coisa da pandemia, né? É impossível a gente estar em espaços públicos e não ficar observando. E o quanto, assim, ambiente de shopping, né? É muito fácil de você observar essa coisa das crianças muito cedo, ainda bebês no carrinho, e num espaço que a criança poderia estar ali socializando, né, vendo pessoas, tendo contato com sons diferentes, com estímulos visuais diferentes, mas que a criança estava ali com aquela coisa, né, do tablet ou do celular na frente da visão e completamente compenetrada na questão... Né? Exatamente. Então, assim, o quanto que se perde ali, né? E muitas vezes também as ações naturais de uma criança, como rir, chorar, espernear, né? Coisas que a criança vai aprendendo ali na sua trajetória de vida, hoje em dia passa a incomodar muitas vezes, né? Então, é como se realmente aquilo ali é um cerceamento, né? É um cárcere, sem grades, porque você entrega a tecnologia e a criança fica ali dentro daquele estímulo e perde o contato com o mundo real. E isso começa desde muito cedo, né? E é importante a gente pensar também que a rede social, né, as redes de uma forma geral, elas não fazem nada sozinhas, né? E essa coisa do limite que vocês estavam falando, na vida prática, ela é muito simples, assim. A gente tem todas essas possibilidades. E aí a gente precisa entender como e quando que a gente vai lançar a mão delas, né? Porque qualquer coisa em excesso pode se tornar prejudicial, inclusive as redes sociais. E aí eu fico pensando também sobre essa questão dos limites, e é impossível a gente não chegar nesse lugar de pensamento de quando é que esse lugar, que seria um lugar de diversão, né, que a gente sabe, já entendeu que hoje esse processo passa muito por um lugar de comercialização, então mostra-se aquilo que quer mostrar, porque não é só o like que está em jogo, tem dinheiro rodando aí, né, tem empresas que pagam muito por esse espaço, por essa afirmação, por essa aparição, e aí começa-se a passar que essa vida que é maravilhosa, que não tem problema, onde todo mundo é bonito, onde tem um padrão de beleza específico, a partir do momento que você tem isso, você tem a felicidade.
né? E aí começa-se essa comparação aí do que é ser feliz, do que é ser bonito, né? De quantos likes eu preciso para ser conhecida, para ser famosa, para ter o título tal. Então a gente começa a entrar nessa robotização, nesse preenchimento dos padrões que são colocados aí, e aí a gente observa isso tanto na adolescência quanto na vida adulta, né? Porque a gente falou de adolescente, mas os adultos também chegam muito com essas queixas, assim, né? Ah, parece que eu não fiz nada, assim, todo mundo fez alguma coisa de legal e eu, né? A coisa do tédio, assim. Então, o tédio é uma coisa em que as pessoas fazem de tudo para se esquivar dele, né? O tédio é uma coisa ruim. Então, não pode se frustrar nunca, né? Tem que estar nunca. sempre... Você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão desse tédio. E a gente pergunta, né? O que é o tédio? O que é o não fazer? Ou o que é fazer e não ter os likes tanto quanto as outras pessoas, né? Então, hoje ganha-se dinheiro por ser feio, por ser bonito, por falar, eu tenho que fazer tantas lives porque está todo mundo fazendo. Eu tenho que fazer aquele estilo de botar a mãozinha assim, aparecer, porque um fez, deu certo, então vamos lá fazer também. E aí você perde a sua autenticidade. Hoje, o sucesso ele vem da autenticidade de cada um. O que cada um tem de melhor para poder dar, né? E você falou da felicidade. Onde está essa felicidade? Está dentro de cada um. Às vezes é uma coisa muito pequena. Até calhou dessa semana, eu perguntei para um paciente, né? O que fazia ele feliz? Ele não sabia me dizer o que fazia ele feliz. Ele não tinha parâmetro. E aí eu comecei, gente, assim, às vezes você parar numa praça e tomar um sorvete, você está super feliz. É o encontro com você. Então, assim, felicidade, estar feliz, é você estar em encontro com você mesmo. Não precisa do outro e não tem que estar no outro. Se tiver no outro, não é felicidade. Exatamente. Você está me fazendo pensar na ideia dos influencers digitais. Que querem influenciar. Né? Seguidor. Então, o que são esses influencers? Eles ganham dinheiro, são produtos que eles são patrocinados para comercializar. São pessoas carismáticas, são pessoas bonitas, são pessoas com espírito de liderança, que antes ganhavam dinheiro vendendo de porta em porta, agora não tem de porta em porta, né? Então, hoje são os influencers. Então, é uma categoria de trabalho. Eu achei muito interessante, você falou esse dos influencers, eu vi uma matéria sobre a Juliette, que o sindicato não liberou a carteira dela para ser atriz. E aí eu pergunto, que formação ela tem para ser atriz? Então, para ser atriz é só ter sucesso, não precisa estudar, não precisa fazer um curso, né? Então é só querer a carteirinha de atriz, não vou lá e vou no sindicato. Né? Então, não é assim. Não é porque você está na mídia, não é porque você é carismática, bonita, fez sucesso, né? Que você vai ter uma carteira profissional. Ela é advogada. Então, ela tem a carteirinha, vai fazer a prova, né, da OAB, para ela ter a carteirinha da OAB. O sindicato dela é esse. Então, assim, influencer é uma rede profissional. Eu sou meio chata com esse negócio de profissão, porque eu acho que as pessoas precisam ter ética. Eu acho que é o mínimo que a gente pede, né? Uma ética profissional. Eu acho que isso a gente precisa estar atento. Cada um é importante no que faz, mas cada um no seu quadrado. Se você é da área X, você vai responder pela área X. Eu sou da área da psicologia, então eu vou responder sobre a saúde mental, sobre a felicidade, sobre as tristezas, sobre as angústias, sobre esse lugar, né, que eu quero estar na vida, no mundo.
Então, esse é o meu lugar de trabalho. Então, eu zelo por ele, eu brigo por ele, né? Vocês foram meus alunos, né? E sabem o quanto é uma bandeira que a gente levanta. Eu acho que essa da Juliette foi assim, apenas um pontapé, mas para a gente ver assim, que a profissão ela precisa ser estudada. Ah, quer ser atriz? Vai estudar, vai fazer uma faculdade. Hoje não é? Tem curso de arte dramática, tem dado, tem tanta coisa para você fazer, para estudar, para você ter uma carteira profissional. Mas não é só assim, eu quero ser você. Não. Eu acho que a gente precisa também trabalhar isso. E isso também é influência das redes sociais, porque faz sucesso, está na mídia, ganha dinheiro, então acha que pode ter uma profissão. Uhum. E para a galera que acha que a internet é terra de ninguém, o que a gente faz? O que a gente faz? Tem leis hoje, né? Aí a gente entra na outra seara, né? São os advogados que são atentos a tudo aquilo que se publica. Dizer que é terra de ninguém é por ilusão, porque hoje o que mais se tem é controle das redes sociais. Tudo que você posta, tudo que você pesquisa, ele é criptografado. Eles trabalham com algoritmos e tudo, absolutamente tudo que você pesquisa, ele já está registrado no seu perfil. Tanto é que quando você entra lá no Google e faz uma pesquisa, vamos supor, de uma geladeira que você quer comprar, você, a cada 5 minutos, aparece no seu celular um modelo novo de geladeira. Ué, como é que ele sabe que eu quero comprar uma geladeira? Porque você colocou lá no Google. Então, os algoritmos, eles exploram o seu perfil e eles te acionam. Então, ilusão achar que a internet é terra de ninguém. Pelo contrário, é uma terra extremamente vigiada. E aí, uma das primeiras lives que vocês fizeram, acho que foi um advogado que falou que Ele está aqui. Tá aí? Então, eu assisti, aqui ficou gravado, né? Qualquer estímulo a que alguém cometa o suicídio é passível de condenação, não é? Então, assim, a internet não é terra de ninguém. Pelo contrário, a internet é o espaço hoje mais vigiado que existe, porque ele trabalha com uma alta tecnologia de algoritmos e tem pessoas vigiando a sua vida 365 dias por ano. Verdade. Nas 24 horas, até você dormindo. Então, e quantas pessoas utilizam da internet, por isso que a ideia de terra de ninguém que é muito perigoso, porque é terra de alguém sim, né? E ali não pode utilizar esses meios para influenciar pessoas e expô-las ao público, ao ridículo, a qualquer tipo de questão, comportamento vexatório, né? Então, quantas pessoas que, na verdade, podem cometer o suicídio dependendo da sua condição de saúde naquele momento, né? Principalmente essas crianças, você até deu o exemplo da criança de 9 anos, né? Que não tem ainda, digamos assim, um arcabouço para conseguir dar conta dessa questão. Não tem maturidade emocional. Então, assim, se meu pai descobre, se minha mãe descobre, eu tô frito, né? Tem um filme que eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram, chama Orações para Bob, que ele conta exatamente isso. Se vocês não assistiram, eu vou mandar o link depois no YouTube para vocês assistirem, tá? Que conta exatamente a história de um adolescente que tinha uma família extremamente rígida, de uma formação muito restrita, e ele já tinha esse sentimento de que ele era homossexual e que ele, enfim, por medo dos pais saberem e ele ser ridicularizado ou expulso de casa, coisas desse tipo, que hoje em dia nem isso é possível mais, né? Porque não tem mais essa de expulsar o filho de casa por qualquer questão, isso não existe mais. Pode até expulsar, mas ele tem que pagar pensão. E aí, ele, num dado momento, ele infelizmente se torna vítima de suicídio, sabe?
E aí tem todo um enredo por trás disso, inclusive foi inspirado na história do Setembro Amarelo. Assistam esse filme, Orações para Bob. É muito bonito esse filme, vale super a pena assistir, né? É um dos filmes que mais assim, me comoveu e eu compartilho com vocês dessa questão porque eu acho que vale muito, é um convite a pensar sobre como nós influenciamos as pessoas, sobre como, com o nosso comportamento, às vezes não é só com a fala não, com o nosso comportamento, com a forma como a gente se porta na sociedade, nos grupos que a gente frequenta, né? O quanto que a gente influencia. Né? Eu não sei, Graça, o que você pensa a respeito disso, mas o quanto que nós, psicólogos, somos vigiados 24 horas pelas pessoas. De forma que a galera acha que nós somos influencers, que somos os mestres dos magos. Da né? calma. Não, as pessoas me falam assim, nossa, mas você é tão calmo, né? Que é porque você é psicólogo. Parece que isso é uma das disciplinas que a gente estuda na faculdade. Como ter calma diante do furacão passando na sua frente. Você está dentro do furacão e está com calma. Não é assim, não. Nós também temos as nossas questões. A gente é que nem sempre externaliza. Mas, voltando à pauta, da gente, do quanto que nós, com a nossa postura, você estava falando da ética, me veio isso automaticamente. O quanto que com a nossa postura, não só nossa fala, porque aqui, apesar de nós não estarmos em atendimento psicológico, nós estamos aqui nos colocando de forma ética diante das pessoas para trazer um saber ético, para convidar as pessoas a buscarem, a se interrogarem, porque eu acho que se a galera conseguir sair daqui hoje, pelo menos com uma pergunta respondida na cabeça, já valeu a pena. Ou pelo menos colocando uma questão para si mesmo. Isso! Entendeu? De levar para si uma questão para, enfim, deixar aquele incômodo, sabe? Ficar ali e isso promover, porque nós estamos aqui, você estava falando da ideia de valorizar a vida, nós devemos muito, muito mesmo. A Alessandra sabe que eu falo sempre disso com ela. Nosso papel como seres humanos é promover a vida. Não dá para pensar em prevenir todas as coisas, mas nós podemos promovê-las. Nós podemos promover as pessoas, cada um com seu talento. Quantas pessoas se odeiam? Eu já escutei isso. Eu me odeio porque eu não tenho a vocação que você tem. Eu não gosto de mim porque eu não sou como o outro. Eu não tenho a aptidão que o outro tem para falar em público. Eu sou tímido, eu não tenho a aparência do outro, então não é qualquer roupa que fica boa em mim. Eu falei, opa! Então quer dizer que nós saímos de uma mesma forma? Todo mundo botou a galera assim, né? E foi formatando. Tem todo mundo entrando em determinado padrão. E essa é uma das coisas que mais trazem adoecimento hoje, principalmente para as meninas. Né? O quanto que essas moças hoje sofrem por conta dessa ditadura da beleza, de achar que tem que entrar no padrão das artistas globais, das artistas hollywoodianas. Elas que me desculpem, mas infelizmente a mídia acaba criando um estereótipo onde as pessoas têm que, ou elas pertencem ou elas estão fora. E o quanto que isso causa, a Alessandra perguntava aqui no começo, né, se alguém quisesse falar a respeito disso, do quanto que a rede social influencia nas suas escolhas, na sua forma de vestir, na sua forma de pensar, né? Porque nessa questão do algoritmo, dependendo do que você pesquisa, aquilo vai se tornar uma pauta frequente, que vai estar sempre aparecendo ali para você. Então, para alguém que pesquisa, por exemplo, atendimento psicológico online, vai aparecer várias coisas associadas, porque eu já fiz o teste. Aparece, infelizmente, várias coisas associadas à depressão, à ansiedade, à tristeza, a luto, mas não leva a galera ao atendimento psicológico. Então, as pessoas associam que a psicologia está aí diretamente voltada para a questão do adoecimento. E a gente não está aqui só para isso. Não você falou aí na questão, né, do adoecimento, eu levanto mais uma questão, né, quando eu falo do sofrimento que leva, né, a
a tentar o suicídio, a cometer o suicídio, a questão da desesperança, né, que atinge muitos idosos, né, e como, né, o psiquiatra falou, né, a desesperança de que algo vá melhorar, né? Então, assim, hoje nós temos muitas pessoas que perderam a esperança de que vão ficar melhores ou de que podem ter outro objetivo. E são pessoas que ainda estão lúcidas, são pessoas que envelheceram, mas ainda estão com potencial de trabalho. É o caso do Fábio Migliaccio, né, que se enforcou. O cara estava assim, com filmes sendo feitos sobre a vida dele, trabalhando, lúcido, não é? Então, assim, o que é essa desesperança que está acometendo algumas pessoas? A pandemia pode ter potencializado, mas ela não é o fator principal, né? Porque muitas pessoas se reinventaram nesse processo de pandemia. Ela causa isolamento, ela causa insegurança, ela causa dor, sofrimento, causa tudo isso. Mas existe uma essência pessoal que precisa ser trabalhada. Algumas pessoas se reinventam e outras entram no processo de desesperança. E aí é que entra a psicologia para trabalhar esse lugar onde a pessoa se coloca. Em que lugar eu quero ficar? Né? Problemas todos têm, todos nós temos. Né? Cada um para estar aqui nesse momento teve que se reinventar, se reorganizar e deixar algumas coisas em suspensão para que pudesse estar aqui. Né? Então, assim, essa reinvenção é a grande chave, é o grande mistério de por que algumas pessoas, diante de tantas dificuldades, conseguem fazer e outras, diante de tantas outras dificuldades, não conseguem fazer. Uhum. E esse é o tema da nossa live de amanhã. Onde a gente vai aprofundar exatamente sobre essas questões, né? Da desesperança ao sentido de viver, né? Porque é um longo caminho, então a gente entende que não há uma fórmula, né? E se as pessoas estão procurando por isso, por essa fórmula da felicidade, a fórmula de ser da mesma forminha, todos iguais, né? Bom, às vezes você até consegue chegar lá e aí você descobre que você não está feliz, né? Quantas pessoas passam anos tentando fazer dieta, fazem cirurgia plástica porque querem aquele corpo e aí quando se veem nele não faz sentido para elas, né? E aí? Né? Então a gente entende. Né? É a falta, sempre vai ter a falta. Então, uma hora é a bariátrica, outra hora é a plástica do nariz, outra hora é a plástica da orelha, da boca, e aí vai. Sempre vai ter uma falta. Outra hora é o ácido hialurônico, que agora está na moda. E aí fica todo mundo com aquele rosto igual e ao mesmo tempo desfigurado, né? E aquilo é tido como belo. Aquela boca de pato, que é uma coisa horrível, né? E as pessoas colocam, elas passam a dar sentido para aquilo como belo. E eu realmente preciso deixar o meu espanto frente a isso. Porque se a gente não se espanta, todo mundo acha que tá bonito. E não tem ninguém que tenha coragem de debater, alguém que tenha coragem de dizer isso não é bonito, gente, né? Alessandra, e aí vem uma outra questão também para nós. A questão da despersonificação. As pessoas perdem a sua identidade. Elas precisam. Eu me lembro o caso de uma aluna que um belo dia ela chegou na sala e falou assim: professora, eu vou me ausentar algumas semanas porque eu vou fazer uma cirurgia. Ah, tudo bem, né? Me conscientizei de que ela fosse fazer uma cirurgia. Ela voltou dali a uns 20 dias, tal, terminou logo o semestre. No próximo semestre, ela passou por mim, me cumprimentou e eu não sabia quem era.
ela fez uma bariátrica, ela ficou totalmente diferente. Ela não ficou pouco diferente, não. Ela ficou muito diferente. Eu não reconheci. Depois ela entrou num processo depressivo, porque realmente ela não conseguia se identificar naquele corpo. Né? E aí, depois, né, ela já acredito que já esteja bem, mas a gente precisa também parar para pensar nessas questões. Eu só gostaria de saber quando for acabar, porque eu tenho uma historinha para contar dali. Ah, tá. Já estamos aqui nas considerações finais. Pode ficar à vontade aí para a gente fazer. Então, eu vou deixar, de repente vocês trabalham essa questão amanhã, que tem a ver com a questão, né, da esperança. Eu não sei se vocês assistiram o filme O Resgate do Tenente Ryan, do Soldado Ryan. Assistiram? Não. Se eu já vi, acho que não. Então, ele vai para a guerra, né? O filme, a história é longa, mas eu não vou contar. Mas tem uma cena que o capitão que foi para o resgate do soldado Ryan, ele foi atingido, muitos morreram, aquela situação de guerra. E aí o capitão vira no ouvido do soldado Ryan as últimas palavras, virou para ele e falou assim: passa por merecer. E aí se passaram muitos anos, a guerra acabou, ele voltou para casa. Depois, ele bem velho, né, já bem idoso, ele foi visitar o túmulo do capitão que o salvou. E ele vira para a esposa e fala assim: eu fiz por merecer? E aí eu digo para vocês, dois, né, que me convidaram para estar aqui. Parabéns, porque vocês estão fazendo por merecer. Ah, obrigado, Ingrácia. Eu me sinto abraçado desse jeito. Eu me sinto abraçado de verdade, porque assim, nós procuramos convidar pessoas que a gente admira muito. E a gente quer que isso se desdobre. Vou dar um spoiler aí. Sabe? Que essa é outra palavra nova para nós, Ingrácia. A nossa intenção é que isso aqui sirva para nós como um instrumento para poder ajudar pessoas também. E o quanto que com isso você, de certa forma, nos motiva a seguir em frente. É aquilo que chega para nós e diz: insista. Insista, porque nós precisamos disso também. Insista não. Persista. Que nós possamos, então, ter essa coragem, né, para persistir, né? E não, de fato, desistir aí diante dos contratempos que a vida vai trazendo para nós, né, que são as dificuldades mesmo, que são propostas para nós todos os dias. Todos os dias a gente vai se deparar com uma questão nova, né? E que bom que a gente tem questões novas. Que bom, porque a vida é uma novidade. Que nós tenhamos, então, a coragem, né, de assumir isso para nós mesmos hoje, tá? Esse tema, ele renderia para nós aqui pelo menos um seminário, né, que nós ficaríamos aí decorrendo a respeito disso e tal. Mas eu acho que o que fica de importante, Ingrácia e Alessandra, é que nós tenhamos um certo limite para as coisas. Que nós saibamos qual é o nosso lugar no mundo, que nós saibamos de fato valorizar quem somos, a nossa identidade, para que nós consigamos fazer a diferença, para olhar assim, ter a coragem, né, de contemplar o belo, mas de saber também qual é a sua beleza. E o que é o belo para você? De poder se questionar acerca disso que é tão importante para nós, né? E que bom que nós tivemos hoje essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite para partilhar esse conhecimento, para dividirmos esse momento juntos, de podermos aqui conversar e a gente ficaria aqui até enfim, né? E nós iríamos discorrer a respeito desse assunto. Então, assim, fica a minha gratidão, né?
por terem aceitado estar aqui, Alessandra, por ter aceito participar desse projeto comigo. O setembro vai se finalizando, né, em graça, mas a gente tem que transformar, digamos, setembro o ano inteiro, porque valorizar a vida é todos os dias. Cuidar da saúde mental não pode tirar férias, temos que estar atentos, mas com cuidados por conta da hiperestimulação, né? Porque a gente não precisa se sentir aí nessa obrigação de produzir todos os dias coisas, produzir desenfreadamente, né? Enfim, que tenhamos o cuidado com relação a isso, para que nós saibamos os limites estabelecidos nas relações, para que nós consigamos de fato lidar com isso que é da ordem da diferença, para conseguir aceitar aquilo que nós somos, a valorizar aquilo que temos, aquilo que nós somos também, porque é a duras penas que a gente chega aonde a gente está. Nada vem muito pronto, muito dado, assim, né, para nós. Tudo as coisas são, na maioria das vezes, tidas com muitos sacrifícios. Nós temos que fazer escolhas, e às vezes escolhas difíceis de serem feitas. Mas diante dos impasses, que nós saibamos valorizar a vida, que nós tenhamos coragem de assumir a vida que temos em nós e que isso se torne uma taça que vai sendo sorvida, mas nunca se esvazia, para a gente experimentar isso todos os dias e deixar um pouco mais doce do que é. Ok? Sempre. Eu queria agradecer. Quero agradecer, assim, né, realmente as palavras de Ingrácia emocionam quem já esteve no lugar de aluno, né, e quem já teve o prazer de estar ali nas aulas, porque ela tem um olhar diferenciado, né, e a gente sente quem é diferente. Aquela coisa de quem é diferente, quem é de verdade, né, a gente sente uma coisa diferente, então... e eu acho que de tudo isso que vocês falaram, eu acho que o nosso exemplo, né, desse projeto do Setembro Amarelo aqui, as nossas escolhas pelos convidados, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar para a vida mesmo, né, de tentar se cercar de pessoas com quem a gente consegue estabelecer uma relação de verdade, né? De pessoas que a gente admira, porque isso é muito importante. Isso é ter, inclusive, uma responsabilidade afetiva com a gente, em primeiro lugar, né? De saber nos lugares que eu fico bem, com as pessoas que me fazem bem. Então, eu acredito assim que só a partir de uma responsabilidade afetiva, primeiro com a gente, é que depois a gente consegue estabelecer essa mesma responsabilidade afetiva com as outras pessoas. E ter pessoas, né? Não que a gente precise só ouvir coisas boas, não é isso. Mas a gente também precisa de pessoas que nos estimulem. Então, ouvir tudo isso aqui, né? Ouvir essas palavras de Ingrácia e saber que ela estava ali acompanhando a gente, porque ela é dessas, né? A gente convida ela para um projeto, ela citou, ela citou aqui vários trechos de várias lives, e isso não passou despercebido por mim também, né? Então, assim, é alguém que é diferente, alguém que está ali com, né? É estar com, e isso faz diferença. Eu trouxe lenço. Né? Porque, consultório do psicólogo não pode faltar lenço. Aí quando a gente não tá no consultório, a gente não tem um lenço com a gente, né? Diz que fazem parte da nossa anatomia carregar um lenço, sempre esse nome. Ingrácia, obrigado por ter aceitado o convite. Que nós tenhamos outras oportunidades. Eu já vou deixar em aberto aqui o convite, tá? Para a gente marcar, de repente, uma outra reunião, para nós pensarmos aí num outro assunto, que talvez você se sinta à vontade para falar e queira também essa oportunidade, né? Aproveitar esse veículo de comunicação aqui, né? Que fica aberto, tão disponível para nós, para a gente poder discorrer a respeito de alguns assuntos também, que são muito importantes, né? Mas eu deixo a minha eterna gratidão a você, a admiração, de fato. Você sabe que quando a coisa tem que bater, bate de verdade, né? Carinho eterno. Obrigado por tudo que você deixou para nós, tudo que foi possível construirmos juntos e que isso é levado para a vida.
O quanto que é importante. Não é só você que está me acompanhando na rede social, não, que eu também fico por dentro, tá? Alessandra, te vejo amanhã, minha linda. Até amanhã, 8h30 da noite. Obrigada. Nada, que isso, hein, Grácia? Um grande abraço. Beijo. Fica bem. Se cuidem. Beijo.